pessoal! Tudo bom com tu? Antes de eu começar esse vídeo, eu quero falar desse cropped tie-dye, que é lá do Cutrim Moda, sim, da minha loja no Instagram. Muito lindinho, muito fofinho, muito confortável e ainda gola alta, tá? Ainda tem disponível. Se você se interessar, vou deixar o arroba do Instagram aqui embaixo nas informações, tá bom? Há um tempinho eu tenho a vontade de vir contar essa coisinha. Só que aí até então o Senhor não tinha me dado paz pra que eu pudesse contar isso pra vocês. Porque eu acredito que também tudo tem uma hora certa, né? Eu acredito que agora chegou a hora. Algumas pessoas íntimas, mas mais íntimas mesmo, já sabem. Então, que são pouquíssimas, no caso. Agora, finalmente, eu vou contar aqui pro canal porque eu percebi, eu entendo que tudo que acontece na minha vida e na vida de qualquer outra pessoa tem um propósito e tem um porquê. E na verdade também isso serve para abençoar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para incentivar outras pessoas e para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso eu estou aqui para contar isso. Eu espero que seja testemunho para que futuramente eu possa estar fazendo um outro vídeo falando se realmente aconteceu ou não. O que foi que aconteceu? Eu estava no CEAP, pra quem não sabe, CEAP é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, lá em Castanhal. E aí tem um período de campo. Quem já fez CEAP, é da vida da igreja, entende, sabe como é que funciona. Mas basicamente, campo, o tempo de campo é o tempo que a gente sai da cidade de Castanhal e vai para uma determinada cidade designada pelos organizadores do CEAP. Eles entram em consenso e vêem uma cidade determinada na qual tem uma igreja que a gente vai ajudar em determinadas pregação do evangelho, ajudar os irmãos e tudo mais. Com relação ao evangelho, tá? Ao evangelho de Deus. E aí, eu estava no campo, e é isso, é o que eu acabei de falar, a gente vai pra uma determinada cidade, começa a pregar o evangelho lá, ajudar os irmãos daquela cidade. E eu fui pra Belém do Pará. Meu Deus, eu nunca pensei que eu iria para Belém. Eu sempre pensei que Belém do Pará é onde a Joelma cantava aquela música. Mas na verdade não é. A minha vida toda eu pensei. Ai, Jesus, gente. Aí eu pensava, é aqui que a Joelma tinha morado, é aqui que ela vivia. Mas não é, gente, não é. Aí tá bom. Aí eu fui pra Belém e, na verdade, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando eu fui pra Belém, na verdade, quando eu fui fazer o CEAP, quando eu fui participar e separar esse tempo pra me consagrar para o Senhor no período de março até dezembro, eu fui orando com um cara. Sim, eu tinha ido, a gente se conheceu, e isso daí é assunto pra outro vídeo, tá? Na verdade eu já até falei esse vídeo aqui, vou deixar aqui no card. A gente se conheceu em um retiro, eu já até falei que aconteceu uma traição, né? É esse vídeo, exatamente. Aí tá. E a gente se conheceu lá e ficou conversando pelo celular. Eu fui pro CEAP, falei, ó, tô aqui no CEAP, então a gente vai se falar menos. Mas a gente continuou orando. A gente tá escurecendo aqui, mas ignorem. A gente ficou nisso, de conversando, e eu estava orando. E eu queria sempre confirmações, eu sempre pedi confirmações pra Deus. Eu orei o período de 6 meses. E aí eu sempre pedindo confirmações, Senhor, me mostra se realmente isso é da tua vontade ou se o que eu tô sentindo por ele não é passageiro, não é uma paixão só, que não é algo duradouro. E aí eu sempre pedia sinais, confirmações pro Senhor com relação a isso. E aí teve um certo dia, nisso que eu tava lá no campo, chegou uma noite que eu disse, Senhor, eu preciso de uma resposta concreta, sabe? Que tipo, cai um anjo do céu, abre uma cartolina bem grande, dizendo assim, não é ele. Ai, às vezes a gente brinca, né? Mas Deus não brinca, não. E aí, eu realmente, tipo, botei Jesus na pressão. Eu disse, Senhor, eu quero saber quem é.
ou não é ele, me mostra de uma maneira que eu entenda, porque até agora ainda não ficou nada claro pra mim. Então realmente chega no extremo de Senhor, agora não é. Eu preciso saber, que eu não quero ficar brincando. Eu fui bem sincera. Eu não quero ficar brincando com o sentimento de ninguém. Eu não quero ficar conversando com alguém que não é o meu marido, que não é aquele que o Senhor desejou pra mim. Então me mostra, porque eu não quero ficar nisso se não for da tua vontade. Entendeu? Eu fui bem sincera e botei Jesus mesmo contra a pressão. Quando foi no outro dia pela manhã, a gente estava pregando o evangelho, orando pelas pessoas e tudo mais. É lá por perto até do local onde a gente estava alojada e tudo mais. E aí já tava perto já do meio-dia e a gente já tava amarela de fome. Eu e minha outra companheira, que a gente sempre anda junto, né? Sempre é de dois, como na Bíblia fala. Aí o que foi que aconteceu? Eu já querendo ir pra casa, minha companheira também já assim, né? Quase morrendo. Ia dar 12 horas, ela foi, olhou pra mim e disse assim, vamos? Aí eu disse assim, vamos, né? Aí veio assim um sentimento assim, não, mas antes atravessa lá, porque a gente tava desse lado aqui. Aí tinha comércios assim desse lado, né? E do outro lado tinha tipo banquinhas que se vendiam lanches também. Gente, deixa eu ligar aqui a luz. Aí eu disse, tá bom, vamos. Aí veio esse sentimento dentro de mim pra gente atravessar pro outro lado e ir numa banquinha que estava abrindo, né? Tinha uma mulher e uma jovem que estavam lá abrindo, limpando e tudo mais. Tinha acabado de abrir, na verdade. A gente foi, abordou elas, falou da palavra, apresentou alguns livros, porque a gente apresentou alguns livros da nossa editora e tudo mais. Eu lembro que essa mulher ouviu, não tava prestando muita atenção, porque como ela tava limpando, né, ela não deu muita atenção pra gente, então ficou meio assim. Aí tá bom, ela disse, não me interessa, tal, mas muito obrigada, tá, então, beleza. Estava indo embora, eu e a minha companheira. Quando, de repente, ela chama a gente. Peraí, meninas, voltem aqui. Voltem aqui. A gente voltou. Quando a gente voltou, ela perguntou se a gente estava com fome. Estava amarela de fome. E desde quando eu tinha chegado em Belém, eu tinha um desejo de experimentar alguma coisa com camarão. Que eu gosto muito de camarão, gente. E aí, ela tava com algumas coxinhas e suco. Ela foi assim, olha, o Senhor me incomodou pra que eu pudesse dar lanche pra vocês. Vocês estão com fome? Aí a gente ficou assim, se descartando, né? A gente vai já comer e tal, mas a gente tava com muita fome. Aí até que ela insistiu muito, ela disse, não, eu vou dar o lanche porque o Senhor está me incomodando, tá falando pra me dar pra vocês, mesmo que eu não possa, tô acabando de abrir, eu não tenho nem essa condição, mas eu vou dar porque o Senhor tá mandando. A gente já ficou assim, tipo, é Deus mesmo, porque a gente tá com fome. E aí quando ela perguntou qual vocês queriam, eu gosto de falar detalhes porque eu acredito que Deus é o nosso Deus de detalhes. E eu amo que ele seja um Deus de detalhes, porque eu também gosto de falar de detalhes. Tinha várias opções, ele disse, pode escolher, e tinha um de camarão. Quando eu olhei de camarão, eu sorri, abri um sorriso assim, eu disse, Deus, tu és tão bom. E eu disse assim, eu quero esse de camarão. E eu comi tão feliz, tão alegre, tão agradecida, que se tivesse acontecido só isso, já teria marcado a minha vida toda, até hoje eu estaria falando disso. Mas algo mais veio. Ela começou a olhar pra mim, meu irmão. Ela olhou pra mim e começou. Lembrando que isso nunca tinha acontecido na minha vida e sempre foi um desejo muito forte de alguém que eu nunca conheci, nunca vi na face da terra, chegar pra mim e começar a revelar coisas da minha vida. Claro que a gente tem que ter cuidado com isso, de acordo com as situações, com a pessoa e com o lugar. Porém, quando ela começou a falar, olhando no fundo dos meus olhos e eu comendo aquela coxinha maravilhosa, é como se, de verdade, essas coisas sobrenaturais acontecem comigo, é como se eu tivesse um filme e tudo ao redor dela tivesse ficado em câmera lenta e eu só tivesse ouvindo assim lá no fundo e eu tivesse ido pra outra dimensão. Porque era como se eu só ouvisse e ficasse indo lá no fundo assim, ó, bem, tipo, bem baixo. E ela começou a dizer coisas que eu tinha pedido pra Deus na oração anterior, que ela começou a dizer
ela disse que eu estava orando. Olha o que ela disse, que eu estava orando e que era para eu esperar, e que era para eu confiar no Senhor, que o Senhor já estava preparando o meu varão. Ai, meu Deus do céu! E disse que ela me via, tá? E eu tava linda no casamento. E que quando eu e ele nos encontrássemos, um olhasse pro outro, o Senhor ia confirmar para os dois. E que nós dois serviríamos juntos para a obra do Senhor, serviríamos juntos na obra do Senhor. E que eu conheceria lugares ricos e lugares pobres. Gente, tô abrindo isso pra vocês, para que vocês testemunhem, tá? Para que seja testemunho. Quando ela disse isso, eu disse, não acredito que eu tô recebendo a revelação exatamente daquilo que eu tinha pedido. Eu disse, Senhor, me revela se é ou não é ele. Só que eu ainda muito nova, eu só tinha 18 anos. Eu não entendia muito disso, então eu ainda tava na esperança de que quando eu me encontrasse novamente com esse cara que eu tava orando, o Senhor ia confirmar pra nós dois, entendeu? Só que na verdade aconteceu que depois de alguns dias e até mês, eu fui traída. Então, obviamente, eu descobri traição, na verdade, infidelidade, enfim, tudo relacionado a isso. Eu entendi que não era ele. E, sinceramente, depois disso que ela me falou, eu fiquei aliviada, meu coração ficou aliviado, eu disse, Senhor, muito obrigada. E eu entendi que o Senhor tava pedindo pra que eu não tivesse ansiedade naquilo, sabe? Pra que eu realmente me consagrasse naquele momento pra as coisas do Senhor. E não só isso, mas que o Senhor tava preparando meu varão. Ah, ela falou também que ele estava orando por mim. Eu fiquei, gente do céu. E sempre quando eu oro, eu apresento uma pessoa, mas eu não digo, ó, ele é o meu marido. Eu sempre, quando eu oro pelo meu marido, eu digo, Senhor, tal... isso com meu marido, mas eu não afirmo que tal pessoa é meu marido, que eu não sei, né, ao tempo que pode dizer. E depois disso ela começou a falar algumas coisas também da vida da minha companheira, que eu tava com ela e já sabia algumas coisas, e eu fiquei assim, ó, que ela falou. Eu vou só falar uma coisa dessa porque, gente, pra vocês entenderem que Deus é um Deus de respostas. Você ora e Ele te responde. Ela começou a dizer que essa menina tinha o número do cara, que já era pra ter se desfeito há muito tempo, e realmente ela ainda tinha. E que ela não era esse homem que Deus tinha pra ela, que Deus tinha coisas melhores. E é verdade, ela tava com uma complicação com o ex dela e tudo mais. Esse ex dela até batia nela, então... Mas enfim, pra mostrar que Deus é Deus, tô aqui testemunhando. E já tem outras coisas que já aconteceu e eu ainda não posso dizer agora, porque eu guardei isso que ela falou. Quando a gente se olhasse, o Senhor ia confirmar pra nós dois. Eu guardei isso lá no fundo do meu cérebro, do meu coração, do meu espírito, pra que eu entendesse que quando a gente se cruzasse e se olhasse, o Senhor ia confirmar pra nós dois. Ou seja, dizer que um era marido e outro era esposa do outro. Isso é loucura, só Deus mesmo. E eu tô falando isso porque eu acredito realmente em bons encontros, que Deus tem um encontro bom pra cada um daqueles que o amam, que o guardam, que o obedecem e que é fiel. E é isso. Se você tem algum testemunho também pra falar, pra edificar, coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber que não é só eu que sou respondida e que Deus é fiel e tá de testemunho para outras pessoas. Se você gostou, curte, se inscreva no canal que eu vou trazendo muito assunto pesadão sobre relacionamento e mostrando que Deus é um Deus que realmente tá no controle de todas as coisas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.